pessoal, aqui é a Sandra do Expandindo a Consciência, Terapias Vibracionais. Hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre quando ajuda realmente ajuda. O que eu vou falar é baseado no livro Ordens da Ajuda do Dr. Bert Hellinger, criador das constelações familiares. Quem que nunca de nós, se deparou com a necessidade de ajudar e de receber ajuda também? Segundo Bert Hellinger, no livro Ordens da Ajuda, a ajuda é uma arte e ela pode ser aprendida e também praticada. Nós, seres humanos, dependemos sobre todos os aspectos da ajuda de outras pessoas, assim como também precisamos ajudar. E isso traz para nós um desenvolvimento e um crescimento pessoal e evolutivo. Então, nós precisamos de ajuda e nós necessitamos também ajudar. A ajuda, segundo Bert Hellinger, ela só preenche e une quando aqueles que eu quero ajudar também necessitam e desejam aquilo que eu posso e quero dar a eles. Então, esse é um ponto muito importante, eu vou até repetir. A ajuda só é forte, preenche e une quando aqueles que eu quero ajudar também necessitam e desejam aquilo que podemos e que queremos dar a eles. Então vamos lá, para isso ficar um pouco mais claro, eu vou citar 5 ordens da ajuda que constam neste livro. A primeira ordem da ajuda, ela consiste em dar apenas aquilo que se tem e esperar e tomar do outro apenas aquilo que eu necessito. Então perceba se você não está dando algo que você não tenha, se não está fazendo esforços a mais, além do que você pode para ajudar alguém, ou se você não está exigindo de alguém que ela te ajude além do que você realmente precisa. Aqui a gente podia exemplificar com dar dinheiro para alguém que eu não tenho, tomar o dinheiro de alguém que eu não preciso. Eu exijo de alguém também algo que ela não possa me dar. Então eu exijo que ela seja amorosa, carinhosa, que me beije, que me abrace, mas ela não aprendeu isso, ela não sabe fazer isso, então eu estou exigindo mais do que ela pode me dar. Ou eu estou dando um monte de beijo, um monte de abraço, estou querendo, sabe, estou super carinhosa, mas não é o que a pessoa quer. Então eu estou dando a mais do que ela precisa também. E que ela quer. Essa ordem, inclusive, essa primeira, ela é uma ajuda humilde. Ela contradiz, inclusive, muitas ideias tradicionais sobre a maneira correta de ajudar. E, frequentemente, se você faz isso de maneira apropriada, provavelmente possa gerar para o ajudante uma exposição a graves acusações e ataques. Por exemplo, se alguém te oferece algo, mas você não quer, e você fala, não, eu não quero, pode soar, principalmente para nós brasileiros, como, nossa, falta de educação. Essa ordem, acho que ela exemplifica muito o jeito brasileiro de ser. A gente encara, às vezes, uma ajuda ou uma não ajuda como um desagrado, e nem sempre é isso. A segunda ordem da ajuda, ela está a serviço da sobrevivência, da evolução e do crescimento do outro. Então, a desordem aqui seria eu querer alterar o destino da outra pessoa por parecer ser difícil de carregar. Então, nem sempre porque o outro precisa ou queira essa ajuda, mas porque o próprio ajudante não consegue suportar o destino desta pessoa. E ela quer ajudar, mas não porque o ajudado está pedindo, mas aqui é meio que a dó. Então, ele faz não porque o outro precisa realmente, mas porque ele acha que aquilo é muito pesado. Então, aqui um exemplo também seria esconder um diagnóstico, de uma doença grave de alguém, por julgar que ela não dará conta de saber disso, A gente faz isso muito com os nossos idosos. Essa ajuda é discreta, tem força, se eu somente interferir à medida que elas permitirem. A desordem aqui seria negar, encobrir circunstâncias, ao invés de olhá-las juntamente com aquele que procura ajuda. Tá? Isso também é uma coisa que a gente faz bastante aqui no Brasil. Ai, não fala nada, não fica quieto, deixa quieto, ninguém vai saber. Por quê? Porque a gente acha que é muito pesado para o outro. A terceira ordem, pensar que precisamos ajudar aqueles que lhe procuram, como os pais ajudam os filhos pequenos. Olha só que interessante. Inversamente, aqueles que procuram ajuda
eles esperam também que os ajudantes se dediquem a eles como os pais de uma relação com seus filhos. E esperam receber deles, mais tarde, o que ainda esperam ou exigem de seus próprios pais. Então, o que acontece? O ajudante, se ele corresponder a essa expectativa do ajudado, se ele fizer isso, eles vão se envolver em uma longa relação. E o ajudante vai precisar colocar limite. E talvez na hora que ele coloque esse limite, ele vai decepcionar esse ajudado, porque ele espera que ele haja como o pai dele. Aí tem aquele que se põe no lugar dos pais do ajudado e até querem ser melhor do que esses pais. Então aí o que acontece? Esses ajudantes, com o tempo, tornam-se iguais aos pais do ajudado. Às vezes é necessário e consciente por um período de tempo que o ajudante represente esses pais. Mas aí é em situações em que repentinamente o ajudado não pode tê-los, né? Seja por uma separação abrupta, por uma doença, etc. Nesse caso, o ajudante ele se porta como os pais reais, mas eles não se colocam como melhores que esses pais. Assim, não tem dependência, ambos ficam livres. A desordem dessa ajuda, né, é permitir que um adulto faça reivindicações ao ajudante como uma criança para os seus pais. O ajudante trate esse cliente como uma criança, para poupá-lo de algo que ele mesmo precisa e deve carregar. Responsabilidades, consequências. Aqui também me vem muito aquela frase: o cliente sempre tem razão. Não, nem sempre o cliente tem razão. Às vezes o cliente está agindo como uma criança, querendo que você faça aquilo que os pais deles fariam por ele. Eu vou dar um exemplo de uma empresa em que atende em tudo aquilo que o cliente deseja. Você sobrecarrega uma equipe inteira, retira ela de um trabalho que talvez é coeso, que está seguindo, retira essa força desse trabalho para o atendimento de uma questão que às vezes é uma questão infantil, mimada. A quarta ordem, a psicoterapia clássica, ela trouxe, né, como influência o pensamento de que o cliente é um indivíduo isolado. E esquece que ele é parte de uma família. E somente quando a gente tem isso em mente é que a gente consegue perceber de quem esse ajudado precisa, ou de quem ele talvez deva algo. Aqui já é essa ordem, ela já é algo que vai um pouco para o espectro mais sistêmico, né? A gente não olha o indivíduo apenas como o ser que se apresenta, mas como um ser pertencente a um sistema familiar. Nessa ordem, o ajudante, ele vê o ajudado junto com seus pais ancestrais e talvez com seu parceiro, com seus filhos. Ele percebe que ele é um ser relacionado com outros seres. Percebe quem nessa família precisa do seu respeito e da sua ajuda, né? Então, o ajudante, ele não vai ficar ouvindo só o que o ajudado está falando. Ele vai perceber que, opa, esse ajudado precisa olhar para alguém da família dele e precisa dar passos decisivos para ele poder continuar a caminhada. Então, aqui a empatia não é pessoal, a empatia é sistêmica. Então, aqui vai muito de encontro com as terapeutas. Sai daquela clássica conversa de consultório em que o cliente vem, ele fala do ponto de vista dele. Aqui a gente mostra que existem outros lados e a gente não compra só essa ideia do que ele está falando. É um exemplo mais claro que eu poderia dar para vocês. A quinta ordem é dar lugar em sua alma. Aqui é lugar na alma do ajudante, a pessoa de quem o cliente ou o ajudado está se queixando, a fim de que haja reconciliação. Então, aqui o amor a cada um como ele é, por mais que seja diferente de mim. Essa é uma frase do Bert Hellinger. Aqui o ajudante abre o seu coração, tornando-se parte dele. Portanto, aquilo que se reconciliou no coração do ajudante também pode se reconciliar no sistema do cliente. Aqui a desordem é o julgamento, é a indignação sobre os outros, que condenam. Quem realmente ajuda não julga. Então aqui é como se fosse um complemento daquela ordem, da quarta.
Aqui o ajudante, ele percebe que esse ajudado precisa olhar para alguém que está sendo condenado e julgado. Então aqui não tem julgamento, não tem crítica, não tem analítica, tem o sentimento de compaixão. Eu diria que é uma das ordens que a gente ainda está caminhando no aprendizado, tá? Mas é uma das ordens mais curativas, mais gratificantes e de mais força dentre todas as ordens, ok? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários e até o próximo vídeo. Um beijo.